Que bom estarmos aqui neste momento. Quando estamos na igreja, a gente tem a alegria de falar com Deus. E aliás, viemos aqui nesta noite para falarmos com Deus. E quando falamos com Deus, nós sentimos um alívio, sentimos alegria de ter a certeza de que Deus está nos ouvindo. Deus sempre está disposto a ouvir os seus filhos. Nesta noite nós tivemos aqui vários grupos reunidos, colocando diante de Deus suas lutas, seus agradecimentos, porque faz parte da nossa vida espiritual conversarmos com Deus todos os dias. E dando continuidade a esta conversa com Deus, eu convocaria todos vocês que estão aqui na igreja, você que está em casa, queira se ajoelhar também, se ajoelhe na sua sala, junto conosco aqui. Aqueles que puderem dobrar os seus joelhos neste momento, para que oremos mais uma vez aqui em nossa igreja. Querido Deus que habita nos altos céus, te agradecemos porque em tão boas circunstâncias nos encontramos neste local, tendo a certeza de que os teus anjos estão aqui conosco também. Rendemos a ti a nossa gratidão, o nosso louvor. E pedimos, Pai, que tu abençoes todas as pessoas que vieram aqui esta noite, aqueles que estão nos assistindo via internet, que sejam agraciados nesta noite com a tua mensagem. Nós agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, e pedimos, Pai, que abençoe os doadores, que estes recursos sirvam para que a tua obra cresça, que esses recursos sejam empregados na pregação do Evangelho, e que em breve possamos ver Jesus voltando para nos levar às mansões celestiais. Pai, nesta noite, toma em tuas mãos o Samuel Weck. Ele abrirá a tua palavra nesta noite. Que tu possas usá-lo, que não seja ele que fale, mas que o teu Santo Espírito fale através dele. E que a mensagem venha ao encontro das nossas necessidades. Por esta razão, nós o colocamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, irmãos, aqueles que nos assistem via internet, temos aqui à nossa frente o nosso querido ancião Samuel Weck. Ele está substituindo a nossa querida irmã Neide Cupas, que não pôde estar hoje aqui em função de uma doença grave da sua mãe. A sua mãe está em coma na cidade de Joinville. E que possamos também orar pela mãe da Neide Cupas, que é a diretora do nosso CCA aqui no Bom Retiro. E nesta segunda-feira, ela entrou em contato conosco e nós nos recorremos imediatamente ao Samuel para substituí-la. Que Deus use você, Samuel. Que Deus seja honrado pela sua palavra nesta noite. Muito obrigado, Edson. Boa noite a todos mais uma vez. Estamos aqui na casa de Deus. Quem conhece a Igreja Central de Curitiba sabe que é uma igreja muito grande. Estamos numa igreja aqui com centenas de metros quadrados, mas através da internet nós estamos em uma igreja com milhares de metros quadrados. E louvamos a Deus por causa disso. A tecnologia possibilita que a palavra de Deus chegue a muitos e muitos lugares onde até então não era possível. Então quero cumprimentar você que está aqui conosco e fazer o convite. Você que mora em Curitiba, está próximo ou visitar Curitiba,
venha congregar conosco. Não fique apenas no virtual, se assim podemos dizer, né? Mas venha, é muito gostoso receber você aqui na casa de Deus. E você que nos assiste, faça a divulgação de toda a programação da Igreja Adventista no mundo inteiro. Com certeza, Deus tem uma mensagem especial e personalizada para cada um que está assistindo de qualquer igreja, seja pequena, grande, seja a TV Adventista, a rádio. Sempre o Espírito Santo de Deus está disposto a alcançar pessoas. E que hoje não seja diferente, que o Espírito Santo de Deus nos alcance primeiramente e possa alcançar ainda muitas pessoas que estão nos assistindo. Eu sempre digo que Deus, Ele usa de uma misericórdia muito grande. Ele sabe das nossas limitações, sabe o quão debilitados somos por questão do pecado, que a cada dia nos torna menores em todos os sentidos. E para que Deus pudesse conversar com os homens e para que o homem conseguisse entender o que Ele quer passar de mensagem, Deus que faz de tudo para estar com você, Ele usa muitas citações do nosso cotidiano. Parábolas de Jesus são um bom exemplo disso. E eu gostaria de ressaltar que Deus em muitas situações faz o paralelo com os nossos sentidos. Quais são? A nossa visão, o olfato, o paladar, o tato e a audição. Tem mais alguns, a propriocepção e tudo mais complicado um pouquinho de nós entendermos, mas Deus pegou alguns desses sentidos que faz com que nós interajamos com as pessoas, com o mundo, com tudo que está ao nosso redor, e Ele colocou ali exemplos paralelos que fazem com que a gente entenda mensagens especiais. E nesta noite, eu inclusive quero fazer uma sequência dos sentidos da fé. Eu terei a oportunidade de pregar novamente em junho, e na ocasião eu quero falar um pouco sobre os ouvidos da fé. Eu, na minha formação acadêmica, eu sou fonoaudiólogo. Talvez nem todos saibam o que faz um fonoaudiólogo, porque é uma palavra bastante complicada, não mais complicada que otorrinolaringologista, né? Otorrinolaringologista também, ele trabalha com as funções ali do corpo, que trabalha o fono, porém ele trata muito mais de anatomia, da morfofisiologia, e o fonoaudiólogo muito mais da função de cada uma dessas estruturas. E dentro da atuação do fonoaudiólogo, nós trabalhamos bastante com essa questão da cavidade oral. E o paladar, todo mundo sabe o que é o paladar, né? É onde nós sentimos o sabor dos alimentos. E a Bíblia, ela traz aqui várias citações, eu separei algumas. Por exemplo, o maná, se vocês depois quiserem consultar, em Êxodo 16:31, fala que o maná tinha sabor do quê? De um pão de mel, né? Gostoso, docinho. Mas em Números 11:8, se o maná fosse cozido, ele tinha sabor do quê? Alguém sabe? De azeite de oliva. Quando você muda a textura, a temperatura, ou você acrescenta alguns ingredientes ao alimento, o que acontece? Ele muda de sabor. E esse é um exemplo onde Deus, através do paladar, Ele deu o quê?
Sustento ao povo de Israel, dando ali o maná. E nós vemos em Apocalipse, se você puder acompanhar comigo, 10, verso 10, um outro exemplo aqui que ele tomou, que também faz um paralelo com o nosso paladar. Diz assim: tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como o mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Certo? Então nós temos o principal órgão do paladar, a língua. Aí está tudo fácil, né? Mas a língua, ela é auxiliada por outras partes que também têm as famosas papilas gustativas. Muito bem. Quais são os sabores que a língua consegue identificar? Vamos lá. Azedo, doce, amargo e salgado. É isso? Ok. Mas daí eu pergunto para você, como assim? Se apenas o salgado, azedo, amargo, doce, por que colocar temperos? Para que fritar aquela cebola, né? Se tudo vai ficar amargo, doce, azedo. Aí nós temos o quê? A participação de outro órgão do sentido. Qual que é? O olfato. Quem de vocês aqui passou na frente de um restaurante simples e sentiu aquele cheirinho da cebola frita e lembrou do quê? Da comida da mamãe. Então nós temos aqui os dois trabalhando junto, a língua e o nariz, podemos assim chamar, os dois em conjunto fazem com que tenhamos comidas saborosas. Muito bem. Agora vamos ler Isaías 5, verso 20. Quem puder nos acompanhar, Isaías 5, 20. O que nós temos aqui? Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Por mais aqui que a referência tem a ver com o paladar, aí já começa a aplicação nessa questão dos sentidos do paladar que a Bíblia quer nos dizer. O paladar é definido pelo gosto do alimento, certo? Se você gosta daquele alimento, você pode gostar por ser de uma região. Não sei quantos aqui conhecem, me dão licença, os goianos, os mineiros. Quem aqui já comeu piqui? Várias pessoas. Ok. Eu era assim curioso para conhecer o tal do piqui, porque lá em Campo Grande tínhamos o pastor Alexandre Souza, goiano, a irmã Nair Lessa, que é lá do Pará, se eu não me engano, fazia uma propaganda do piqui. Vamos experimentar o piqui. Só que começou pelo meu olfato dizer que o paladar não seria bom. O cheiro do piqui não caiu bem. Mas vamos lá, vamos experimentar, quem sabe eu seja convencido pelo paladar, mas também não me agradou. Porém, ali naquela casa da irmã Nair, as pessoas roíam o piqui de tão saboroso que elas estavam achando que era. Era o piqui para cá, piqui para lá, era frango com piqui, arroz com piqui, e elas estavam o quê? Saboreando. E só um aviso para quem nunca comeu piqui: cuidado, porque
a habilidade de roer piqui não é para todos. Porque se você ir um pouco mais fundo, vai ter um monte de espinho que vai o quê? Furar a sua boca, a língua, céu da boca. Então, é uma habilidade que tem o mineiro, o pessoal que gosta do piqui. A mesma coisa acontece com o coentro, não sei quantos gostam de coentro. Alguma região usa-se muito, outra região usa-se pouco. Aí nós temos a primeira indicação que o paladar, ele acontece pelos mesmos órgãos, porém, regiões, culturas, criação diferente vai fazer com que você goste de uma coisa e não goste de outra. Certo? Muito bem. Aí, nós pegamos essa questão das papilas gustativas, ela não está apenas na boca. E o interessante que a Bíblia, ela revela coisas que a medicina mais tarde acabou descobrindo, porque aqui no estômago estava o quê? Ao contrário, né? Estava amargo. Mas como assim o estômago vai sentir o amargo se nós temos apenas a boca que sente? Não. Essas papilas estão o quê? Distribuídas em várias áreas do nosso sistema digestório. Então o que acontece? Nós temos que entender que o que nós sentimos não é exatamente o que o outro sente. Ok, você deve estar pensando, mas peraí, Samuel, o negócio está um pouquinho complicado. O que tem a ver tanto esse negócio de sabor, papila, cheiro, com a questão bíblica? Calma, vamos lá. Nós temos, quem aqui é do tempo da bala soft? Não precisa levantar a mão para não se entregar. Opa, teve uns que se entregaram, né? Quem não conhece, parecia uma balinha de vidro. Se olhava assim, parecia um vidro vermelho, laranja, amarelo, bem dura, né? E você imagina, mas como que um vidro vai ter sabor? E realmente, se ele fosse um vidro que a sua consistência não mudasse, não teria sabor nenhum. Mas a hora que você colocava a bala soft, a soft, né, na boca, ela começava o quê? A derreter o açúcar e começava a ter o sabor característico de cada uma das cores. E o que acontece na vida é mais ou menos parecido. Nós temos um ingrediente que a Bíblia usa para várias aplicações, que é o sal. A aplicação da conservação é muito usado, porém, a aplicação mais interessante de todas é o quê? Sabor. Muito bem, ok. O sal, para ele ser útil, ele tem que ter o quê? Primeiro, sabor. Segundo, quem aqui já comeu? Eu tenho um amigo que a primeira vez que ele foi preparar uma carne, ele teve a ideia genial de pegar o sal grosso, passar em toda a carne e deixar descansando. Na cabeça dele estava tudo certo, né? Mas o que aconteceu? Esse sal foi derretendo. E o que aconteceu? Você olhava para a carne meio branca, você já imaginava, está salgada. Mas você não sabia que aquilo é o que sobrou do sal que ele tinha colocado, porque o resto tinha derretido. Então ficou uma carne o quê? Muito salgada. E quando você vai comer, vamos pegar aqui por exemplo, ovo sem sal, é bom? Tem alguns que gostam, né? Não sei. Batata sem sal, é bom? Mas se você olha, principalmente, vamos pensar no sal rosa do Himalaia, que não se dissolve tão rápido, você vê uma batata recoberta de sal, você fala, deve estar salgada, como foi o caso da carne.
Então nós chegamos à conclusão que, para o sal estar na medida certa, ele não pode aparecer. Ele tem que ficar o quê? Escondido. Foi colocado na medida certa para que a comida tenha sabor. Quando você faz um produto processado, por exemplo, você vai fazer vamos pensar em alguma coisa, não quero fazer propaganda aqui, né? Processei um produto, suco de laranja, por exemplo. Se você colocar uma pitada de sal no suco de laranja, ele vai ressaltar o quê? O doce da laranja, certo? Mas como assim? É a função do sal também restaurar o sabor. E nós vivemos num mundo onde, para muitas pessoas, está salgada demais, para outras está o quê? Insípida, sem sabor. E é muito conhecido, é muito dito sobre a vida do cristão como o sal da terra. No correto, vamos dizer assim, de você usar por dia em torno de 6 gramas de sal. Você já pesou 6 gramas de sal? É pouquinho, mas é o correto. No Brasil se consome em torno de 16 gramas de sal. Então, passou do limite. Ok. O sal tem benefício? Tem. Equilíbrio para o organismo, certo? Sem a presença do sódio, nós não conseguiríamos reter a quantidade correta de água que necessitamos. Ajuda na digestão, tá? O sal é um grande amigo porque estimula o movimento do esôfago, levando a comida até o estômago, do estômago para o intestino e assim vai. Parceiro dos atletas, imagine você fazer um exercício e não ter a quantidade de sódio suficiente que você perde na transpiração. Ok? Esse é um benefício. Agora os malefícios da quantidade exagerada. Pressão, problemas renais, problemas cardíacos, os ossos também e o sistema estético, porque retém água, a pessoa vai, com certeza, ter um ganho de peso. Ok. Quando nós cristãos somos o sal da terra, como você imagina que nós devemos ser vistos? Como aquela batata, onde você olha ali, recoberta de sal? Alguém vai se atrever a comer essa batata onde evidentemente o sal está em exagero? Muitas vezes nós queremos alcançar pessoas condenando suas práticas. Nós pegamos o quê? O saleiro e chacoalhamos. Você está errado nisso, você está errado naquilo, você não merece estar aqui, e assim por diante. Só que o curioso disso, Jesus Cristo, que inclusive disse: vós sois o sal da terra, através da palavra de Deus, ele era uma pessoa que aceitava o quê? A todos. O olhar de Cristo, ele dava o quê? Sabor à vida. Quantas pessoas estavam desesperançadas e ao encontrar-se com Jesus, sua vida mudava. E nós vamos pegar aqui na Bíblia, Jesus, a primeira coisa dizendo: espera aí, você aceita isso, aquilo, aquele outro, aí você vai poder então pertencer ao meu grupo e me seguir. Não. Jesus fazia o quê? Ele mostrava que apesar de todas as mazelas da vida, apesar de tudo que de ruim poderia acontecer, a sua companhia era remédio.
A sua companhia era sabor para a vida. E nós, como cristãos, nós temos que ser da mesma forma. Ter o sal na medida exata para que as pessoas o quê? Queiram a nossa companhia. Eu por 10 anos, eu dirigi um pequeno grupo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde morei por quase 28 anos, que eu resolvi formar por novos conversos. Não eram pessoas interessadas, é quem justamente estava chegando na igreja. Por quê? Porque eu observava que muitas das pessoas que, se não a grande maioria, que se convertiam, elas faziam o quê? Elas faziam quase que um caminho, de sal, separando ela dos amigos antigos, da família, e até mesmo as pessoas do trabalho já não eram bem vistas por ela. E nesse pequeno grupo, eu tentava passar para essas pessoas que agora, se algum dia a companhia delas era algo que as pessoas queriam, como cristão, as pessoas teriam que desejar a companhia muito mais, mas infelizmente não era o que acontecia. As práticas que eu tinha quando não tinha aceito Jesus, agora eu não pratico e você não pode praticar mais. É um método justamente de você salgar a vida da pessoa, fazendo com que eu não vou mais naquele restaurante, por quê? Lá a comida é muito salgada. Ele entrou para a igreja adventista, entrou para a igreja, outra denominação. Se eu já não gostava dessa igreja, agora do jeito que ele está, muito menos. Eu quero distância dessa igreja, desses membros dessa igreja. E nesse pequeno grupo, eu justamente incentivava para que eles se aproximassem e entendessem que a cruz de Cristo não é folclórica. A cruz de Cristo não é uma frase de efeito ou uma história para impressionar. Você aceitou a Jesus? Você pega o quê? Toma sua cruz e segue a Cristo. Então, quando você aceita Jesus, você vai tomar a sua cruz e vai fazer o quê? Vai sofrer as dores que a cruz lhe impõe, dentro agora da sua nova fé. E invariavelmente, experiência que talvez alguns de vocês já aconteceu ou soube de alguém. Você é recém-converso, as pessoas deixam você de lado, e por misericórdia, a impressão do Espírito Santo, você o quê? Se comporta como um verdadeiro cristão. Só que as pessoas vão até o teu limite para ver se você faz o quê? Se você revida. E o cristão que decidiu estar ao lado de Cristo e não ao lado da religião apenas, ele faz o quê? A cada agressão, brasas vivas na cabeça. Espera aí, ele não reagiu? O Juca não é mais o mesmo, realmente ele mudou. Outra prova, puxa vida, está mudado mesmo. E numa situação onde essa pessoa observou a sua mudança, ela precisa de alguém que o aconselhe. Quem você acha que ela vai chamar? Aquela pessoa que continua uma vida desregrada, uma vida sem propósitos, ou aquela pessoa que ele sentiu que ela foi
transformada. O que ela faz? Ela, quem sabe numa festa de família, né? Algo que eu falava, não deixe de ir na reunião de família, não deixe de ir na reunião dos amigos, vai ser o sal lá, só que não vá com o saleiro, seja você o sal. As pessoas não precisam ver o sal em você, precisam sentir apenas o sabor. A pessoa até te chama de ladinho e fala, você podia orar, que eu estou com um problema? O que você acha dessa situação? O que eu devo fazer? E amigos, eu sou grato a Deus porque dali muitas pessoas entenderam que quando você entra para as fileiras da fé, você entra para ser o quê? Um seguidor de Cristo. E a exemplo de Cristo, a sua função é o quê? Dar sabor à vida. É difícil você pegar aquele arroz salgado e tirar o sal dele. Existem alguns truques, né? Você coloca lá várias batatas dentro e a batata vai o quê? Absorver um pouquinho do sal. Vocês não imaginam como a atitude de alguns cristãos na condenação, não precisam falar nada, apenas nos olhares, como vai ser difícil tirar esse excesso de sal da mente da pessoa. É difícil, mas não é impossível. Nós temos uma grande dificuldade de deixar o nosso eu de lado e no lugar do eu colocar a Cristo. Como você olha as pessoas que estão ao seu redor? Tem algumas marcas que ficam evidentes. Como você faz juízo daquela pessoa? Como você recebe o defeito dos outros? Como você reage com um mundo cheio de problemas, sabendo que o fim está próximo? Você entra em embates acalorados? Você escolhe um lado? Não, eu sou desse lado, né? Lateral de cá ou lateral de cá, para não citar. E você então chega na igreja, canta Jesus está voltando. E lá fora, o que você faz? Você fala, ele está voltando, mas eu tenho que dar um jeito nesse mundo. E aí você faz aquilo que não deveria fazer, que é se mostrar um cristão que não dá sabor à vida. Na verdade, deixa o quê? Um sabor amargo em suas atitudes. Nós lemos em João 14:16, um verso bastante conhecido. Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em todos os momentos, nós como cristãos, como tendo realmente a missão que Cristo nos deixou de apresentar o Evangelho, em todos os momentos nós temos que apontar para quem? Para Cristo. Todas as atitudes de Cristo que você lê aqui na Bíblia, elas são o quê? Perfeitas. Quando você apresenta o Evangelho, apresente a Cristo. Só que, por favor, apresente a Cristo em sua vida. Isso é ser o sal. Jesus transformou a sua vida, mas eu já nasci na igreja
E daí? Isso não lhe confere santidade e muito menos salvação. Dia a dia, pegue, absorva a vida de Jesus na sua vida e seja alguém que todo mundo quer ter como companheiro. Digo para vocês, Jesus até na correção mostrava o quê? Amor. Jesus até quando apontava as falhas, mas porque ele era quem? O Filho de Deus e tudo sabia. Ele fazia isso com o quê? Com amor. Então toda vez que você for apresentar o Evangelho, apresente Jesus. Apresente o que Jesus fez na sua vida. Aí você pensa, mas espera aí, a pessoa não me conhecia, como que ela sabe que Jesus transformou a minha vida? Como você trata a sua esposa? Como você trata o seu esposo? Como você trata a pessoa que trabalha com você? Como você trata a pessoa que trabalha para você? Como você trata alguém que você não conhece e está passando na rua? Irmãos, ser cristão é estar numa vitrine. Sempre. Não imagine você que, deixa eu folgar agora, eu vou deixar um pouquinho de ser cristão. Porque no país, vamos pensar no Brasil, todo mundo, mesmo que se declare ateu, conhece Jesus pelo quê? Pelas atitudes. E quando você se declara um cristão, qual atitude ela vai querer ver em você? Uma atitude de amor, uma atitude de aceitação, uma atitude que vai fazer com que dê a ela esperança para a vida. E com o tempo, ela vai ver, você é diferente, você age diferente, você reage diferente. Esse não é o mesmo Jesus que eu conhecia não, porque o que você passou ali e como você reagiu, não é normal. Aí você fez o quê? Vamos voltar ao paladar? Puxa vida, tem condições de nós sermos pessoas boas. Realmente a religião pode fazer a diferença na vida da minha família, que está, quem sabe, destruída. A religião pode fazer diferença na minha vida, porque a atitude dele não é normal. A atitude dele para os homens é loucura. Espera aí, comigo não. Não é assim que a gente fala? E quando a gente fala isso e vem dizer, Jesus disse na cruz, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus pode sofrer, eu não. Então nossa vida, e algo assim que eu gosto de enfatizar bem, as nossas atitudes impensadas refletem muito mais se somos cristãos do que aquela que nós elaboramos. Qual que é a sua reação frente a alguém que está tentando lesar você? A mesma moeda? Ou você ora para que Deus dê a solução? Nós temos ainda o último verso para ler, que está em Gálatas 2:20. Diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vivo a vida, estou
misturado. Não preciso que as pessoas me vejam, apenas sintam no coração que há algo especial no seguidor de Cristo. Que Deus possa realmente dar sentido a essa questão do sal, o sabor que o sal pode dar, porque de frases de efeitos, de coachings, de livros de autoajuda, está cheio por aí. Mas quem realmente pode transformar a vida, e você pode ser o exemplo disso, é Jesus Cristo, quando Ele faz com que sua vida seja realmente um sabor e um cheiro suave, como é a lembrança que você tem da comida da sua avó, da sua mãe. Quando você sente aquele cheiro, automaticamente vem aquele sabor. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa realmente fazer com que todos os nossos sentidos, com que nós interagimos no mundo, possam ser sentidos que tragam as pessoas para querer adorar ao nosso Deus. Que Deus abençoe a todos, que tenhamos um restante de semana abençoada. Eu convido todos a orar nessa noite. Vamos nos colocar em pé? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque a sua palavra, ela tem o poder de convencer e de converter corações. Mas, Pai, primeiro faz essa obra em mim, para que eu possa ser realmente um seguidor, um imitador do seu Filho Jesus, e possa dar sabor, alegria, esperança às pessoas que estão ao nosso redor. Peço, Pai, que abençoe a cada um dos seus filhos que aqui estão, os que nos assistem através da internet, que o seu poder se manifeste na vida de cada um de uma forma especial, que elas possam reconhecer primeiramente que dependem de Ti, e segundo, que são filhos e filhas do Pai Celeste, e se dediquem apenas a honrar, louvar e servir o Teu santo e doce nome. É em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém.